Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, de muitas informações importantes. A venda de Gabriel Carvalho foi oficializada, a gente traz imagens e bastidores desta negociação, o que vai acontecer a partir de agora e os valores que o Inter vai receber nos cofres. A proposta do Internacional que foi recusada na Europa por um zagueiro, a oferta que o Inter fez por uma joia do futebol colombiano. Roger Machado aparece na mira do Botafogo. Tudo isso e muito mais do Inter neste conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, tá? Não é mais kto.com, agora é kto.bet.br. A KTO foi regularizada pelo governo, assim como outras casas de apostas, outras não foram, não passaram, mas a KTO, que é um site rápido, simples, seguro, de fácil acesso, foi regularizado e tá lá para te prestar o melhor serviço com as melhores odds, a chance de tu ganhar uma graninha se divertindo e jogando com responsabilidade, tá? Não é para tentar garantir a tua vida em nenhum âmbito dela, é para brincar, é para se divertir. kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. Eu quero começar aqui com uma grande informação. O Inter oficializou hoje e também o Al-Qadsiya da Arábia Saudita a transferência do garoto de 17 anos, Gabriel Carvalho, que vai ter que aguardar até o mês de agosto, quando completar 18 anos, para se transferir para o clube saudita, tá? Hoje foi anunciada a sua venda, ele esteve em Madrid nos últimos dias com os seus pais, sua mãe e seu pai, o André Mazuco, executivo de futebol do clube, seu empresário Guto Nogueira, também o Caco Sobrinho, Ricardo Caco Sobrinho, que é da gerência de mercado do Inter, o Felipe D'Alegrave do jurídico, todos estiveram em Madrid para acompanhar a assinatura do contrato. Ele ainda voltou antes da virada do ano, mas está anunciado, vai ser reforço a partir de agosto do clube saudita, se torna a quarta maior venda da história do Inter, apenas atrás do Pato quando foi para o Milan em 2007, do Yuri Alberto quando foi para o Zenit em 22 e do Oscar em 2012 quando foi para o Chelsea da Inglaterra. 16 milhões de euros fixos, 99 milhões de reais fixos, o Inter tem 80% desse valor, e 6 milhões de euros, 37 milhões de reais, em variáveis que fazem o negócio chegar aos 22 milhões de euros. Importante colocar que esse valor de variáveis, esses 6 milhões de euros, 37 milhões de reais, são 100% do Inter, tá? O único valor que o Inter fica com 80%, que é o direito econômico que tem do garoto, é em cima do valor fixo, que são os 16 de euros, 99 milhões de reais, e o Inter ainda mantém 10% de uma futura venda. O Gabriel Carvalho, como eu disse, joga no Inter até agosto, completa 18 anos e vai para o futebol saudita para jogar no Al-Qadsiya. Agora eu quero falar de algumas questões de mercado, começando também pelo Lucas Alario, tá? Porque ele gerou um certo mal-estar no Uruguai. A gente vinha falando nas últimas semanas, porque era confirmado pela nova direção eleita do Nacional do Uruguai, que ele tinha um acordo pré-estabelecido com o Nacional e jogaria no futebol uruguaio. Isso era confirmado pelo seu empresário. Porém, por um desacerto salarial, o Estudiantes estava entrando na jogada e disposto a arcar com o salário dele, que aqui no Inter é de 1 milhão de reais, tá? O salário do Lucas Alario no Colorado. O Nacional tem um teto de 500 mil, convertendo 500 mil reais. A gente está falando aí de 80, 90 mil dólares. O Estudiantes teria condições de pagar mais do que isso. Porém, ele não está 100% acertado com o Estudiantes. Inclusive o Flávio Peckerman, que é o novo presidente do Nacional, deu uma entrevista recente. Ele falou na Carve Deportiva, que é uma rádio, e o presidente do Nacional, como eu disse, o Flávio Peckerman, ele disse: o Alario não descartou o Nacional. É mentira que ele tenha acerto com o Estudiantes. O mais complicado agora é a saída dele do Inter. E o que a gente sabe, o Alario está negociando uma rescisão de contrato com o Internacional, tá? O Inter quer rescindir, ele tem contrato até dezembro, mas aí vai depender também. O jogador vai querer receber os valores até o mês de dezembro, até o mês de agosto, o que vai ser acordado nessa rescisão, mas isso está sendo negociado, e aí o que o Alario vai fazer depois, se vai ser pro Nacional, pro Estudiantes, não é problema do Inter, mas é um alívio na folha salarial de 1 milhão de reais para um jogador que não foi bem nesse ano.
conviveu com algumas dores no joelho, alguns problemas físicos e técnicos também, a gente sabe, o Lucas Alário, e que não teria espaço porque tem o Borré, tem o Valência, tem o Ricardo Matias surgindo muito bem, agora vai ter que resolver esse mal-estar lá. Vai pro Nacional ou vai pro Estudiantes? Bom, isso não é problema do Inter, o que o Inter tá negociando é a rescisão com o Lucas Alário. Agora eu quero falar aqui do garoto Nicolás Rodrigues, joia colombiana de 20 anos, que joga no Fortaleza Safe da Colômbia, tá? O Douglas de Moliner, do Voz do Gigante, e o Sebastián Bejarano, da Rádio Caracol, principal veículo de mídia esportiva lá da Colômbia, eles trazem a informação de que o Inter oficializou a oferta pro garoto na casa dos 2 milhões de dólares por 70% do passe desse garoto de 20 anos, tá? Se o Inter quisesse adquirir 100% dele, seria 1 milhão a mais de dólares. 3 milhões, mas o Inter fez uma proposta por 70% dele, 2 milhões de dólares, é uma grande joia que tá jogando muito bem lá no futebol colombiano. Ele surgiu aí muito bem e fez com que clubes da Major League Soccer, do México, da Bélgica, do Canadá e da Argentina, além do Inter aqui no Brasil, demonstrassem interesse. Mas, segundo o staff do jogador, e eu conversei com algumas pessoas também, seria melhor nesse momento de carreira, de 20 anos, jovem, a vitrine do futebol brasileiro, tá? Tem o dinheiro, paga mais do que no futebol colombiano, mas aí, por exemplo, a gente não tem mais dinheiro do que talvez a Europa, do que o México, do que a Major League Soccer, mas o projeto de carreira para ele indo para o Brasil seria mais interessante em relação a esses outros mercados, mas o Inter oficializou a proposta então pelo Nicolás Rodrigues e é um jogador que o Inter tenta contratar neste momento. Teve uma situação que travou totalmente, tá? Que é pelo William Rocha, zagueiro de 29 anos do CSKA Moscou da Rússia. A gente tinha comentado, até o Lucas Colar do Voz do Gigante trouxe uma informação da proposta oficial do Inter por ele. Eu conversei com algumas pessoas do Inter que me confirmaram que sim, o Inter fez uma oferta para esse jogador, mas essa proposta ela foi recusada, tá? Foi uma proposta na casa dos 2 milhões de euros. Pelo William Rocha, que tá muito bem por lá, nunca jogou profissionalmente no Brasil, ele surge no Flamengo e já vai pra Europa, joga em clubes menores de Portugal e depois vai pro CSKA em 2022 pelos mesmos 2 milhões de euros que o Inter ofereceu, que dá uns 13, 14 milhões de reais. Só que o clube russo quer lucrar, não querem receber o mesmo valor que eles justamente pagaram para tirar do Portimonense de Portugal o William Rocha. Eles querem um valor maior e por isso eles recusaram a primeira oferta do Internacional. O Inter já tinha tentado um empréstimo com opção de compra, eles não têm interesse nisso, eles querem vender o William Rocha a qualquer custo. Se for para liberar ele, é venda. Mas a primeira proposta do Inter foi recusada e o Inter já está olhando outros nomes no mercado, procurando zagueiros, que é uma prioridade do Inter no mercado. Agora vamos para a grande informação do dia, porque a informação é de que o Roger Machado desperta interesse do Botafogo, tá? Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que vai perder o Arthur Jorge, técnico português, que está em vias de fechar com o Al Rayyan lá no mundo árabe. E o Internacional poderia perder o Roger, porque o Roger foi contatado pelo Botafogo. Vamos com calma, tá? Primeiro, o Al Rayyan vai contratar o Arthur Jorge, ele não vai ficar no Botafogo. O Botafogo, ele tá olhando alguns nomes no mercado nacional, tá? Eles que já tiveram o Arthur Jorge, o Luiz Castro, o Bruno Lage, vários portugueses, mas estão olhando o mercado nacional. 3 nomes foram trazidos lá no Rio de Janeiro. O Tite e o ficha 1, que é o André Jardine, que inclusive foi tentado pelo Inter antes do Roger Machado no meio do último ano. Depois que o Cudê saiu, ele foi multicampeão lá no México, ele é amado por lá, um dos maiores salários. Para quem não lembra, o André Jardine já trabalhou no futebol gaúcho, trabalhou no Grêmio, lá atrás, antes de ser conhecido, ele vai para São Paulo, foi por muitos anos auxiliar, depois virou técnico, deu certo, e lá no México ele foi campeão no São Luís, treinou o Rodrigo Dourado, volante ex-Inter, e agora o América do México, que é basicamente o Flamengo deles, né? Um clube super endinheirado, foi campeão nacional 2 vezes, já ganhou outros títulos de Copa do México, enfim, o André Jardine está super bem por lá e é o fichão do Botafogo. Só que por ele ser um técnico muito conceituado agora lá no México, o Botafogo enxerga como difícil a saída dele, apesar deles estarem tentando. E eles procuraram, nos últimos dias, o Roger Machado, que ainda tem contrato com o Inter até dezembro agora deste ano de 2025. Óbvio que o Inter não quer perder o Roger, o Inter não quer liberar o Roger, nada disso, tá? Só que teve a procura.
teve a procura e ela foi inclusive confirmada pelo Léo Ferreira, que é empresário do Roger Machado, que confirmou que teve um contato sim, por meio de terceiros, do Botafogo, para que, caso não feche com o Jardine, eles tentem a carga ou no Tite, ou no Roger, ou nos dois nomes e ver quem é que vai fechar. O que eu ouvi do lado também do Roger, tá? Que apesar dessa procura do Botafogo, a ideia não é deixar o Inter. Ele tá completamente dentro do projeto para 2025, conversando quase que diariamente com a direção do Internacional, pensando em reforços, o que vai fazer a partir do início dessa temporada 2025. E a versão oficial do Inter é que, pro Inter, e de fato isso é verdade, não chegou nada. Chegou de fato pro empresário do Roger e pro treinador, que não deve, pelo menos por hora, deixar o Inter. Por que eu digo por hora? A gente sabe como é futebol, né, gente? Do dia pra noite as coisas mudam. Pode chegar o Botafogo não fechar com o Jardine, nem com o Tite, chegar com uma proposta milionária, o Roger balançar aí. A gente sabe que isso pode acontecer. Isso aconteceu com o Roger com o Inter, quando ele tava no Juventude super bem, eliminou o Inter no Gauchão e na Copa do Brasil. Essas coisas acontecem e é importante colocar isso. Mas hoje a ideia é, por parte do Roger também, permanecer no Inter para essa temporada, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.